Pessoal, boa noite. Hoje nós nos encontramos aqui mais uma vez para fazermos uma palestra com a nossa irmã Câncer sobre o tema comunhão com Deus. Certo? Seja muito bem-vinda. E vamos prosseguir com a irmã Abel para fazer a nossa resposta. Leitura do Exórdio, página 136. Derrame raios de sol e alegria em torno de si. Desta maneira, formará um círculo de pessoas que sentirão prazer em estar ao seu lado. Quando algum amigo seu estiver triste, sabe que encontrará alegria em você. Derrame sua luz sobre todos os que o rodeiam, porque a alegria é obra divina. Seja um raio de luz a iluminar a vida das criaturas que se acercam de você. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos fazer a prece inicial. Fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento aos céus. Pensemos em Jesus. Pai amado, Mestre Jesus, Deus Todo-Poderoso, que fica para dar misericórdia, que nessa noite de hoje possamos ter um entendimento da leitura do Evangelho, que possamos levar essa luz que é que brilha nessa casa para os nossos lares, para aquelas pessoas que necessitam dessa luz. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que a gente vê no noite de hoje, tudo que a gente escutar no noite de hoje, para que possamos fazer essa transformação moral. Que Jesus nos ilumine, que nos proteja, não só hoje, mas eternamente. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. Os homens, erroneamente, confundem ser obedientes e resignados com não possuírem vontade nem sentimentos. A obediência é o uso da razão e a resignação é o uso do coração. Essas duas qualidades, obediência e resignação, são forças muito grandes, pois os homens revoltam-se quando precisam ser pacientes e resignados. O covarde não é uma criatura resignada. Assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que foram desprezadas pelos materialistas da antiguidade. Ele veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade, moralmente enfraquecida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é marcada pela soma das virtudes que a devem salvar ou pela soma dos vícios que irão fazer com que eles se percam. A virtude da geração de vocês é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. Eu disse atividade intelectual, mas deveria ter dito apenas atividade, porque a atividade é a soma dos esforços de todos os homens comuns para atingir um objetivo apenas razoável, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Já a atividade intelectual é exercida pelo homem que é gênio e que, por possuir uma inteligência bem acima da média, se projeta e descobre sozinho os horizontes que a multidão somente verá muito tempo depois dele. Submetam-se ao incentivo que viemos trazer ao espírito de vocês.
Submetam-se à grande lei do progresso, que é a palavra de ordem desta geração. Infelizmente, feliz o espírito preguiçoso daquele que fecha as portas para o entendimento. Infeliz porque nós somos os guias da humanidade em marcha. Vamos agir contra sua vontade rebelde e, através do sofrimento, iremos controlá-lo e fazer com que nos obedeça. Assim, toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, deverá ceder. Bem-aventurados, portanto, aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Que assim seja. A palavra da nação. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Maravilhoso vir até esta casa, trabalhar um pouquinho na Seara do Cristo. Essa noite vamos falar do tema comunhão com Deus. Em todas as épocas da humanidade, nós vamos encontrar as oferendas aos deuses. E essas oferendas, elas funcionavam, e ainda funcionam, para quem ainda utiliza, como uma moeda de troca, um pagamento por alguma graça recebida. Nos dias de hoje, nós ainda temos algumas seitas ou religiões, como queiram falar, que utilizam-se desse tipo de oferenda. Mas aí vem Jesus e nos traz um outro modelo de divindade, De um Deus único, que é todo amor, bondade e justiça. E o que Ele quer de nós? O que é que Deus espera de nós? Ele quer que a gente faça alguma oferenda para Ele? E que tipo de oferenda seria essa? Que tipo de agradecimento seria esse? O que Deus quer de nós é a obediência às suas leis. Ele não pede que a gente sacrifique um animal, mesmo porque iria de encontro às suas próprias leis, Destruir uma criatura sua, porque o animal é uma criatura de Deus. Agora, lógico, que se de repente, aí de outra forma, se eu peço para bater um boi para saciar a fome das pessoas, aí é outra coisa, Aí eu estou saciando a fome das pessoas. Aí sim, é uma forma de agradecer a Deus. Diminuir a dor dos aflitos, diminuir a fome das pessoas. Essa é a verdadeira oferenda que nós podemos fazer a Deus. E não destruindo os animais, as pessoas, infelizmente, existem, ou fazendo pessoas sofrerem, ficarem amarrados durante tanto tempo em determinado local. Deus não quer isso. Deus quer que a gente obedeça às suas leis. Mas onde será que essas leis estão escritas? Eu já ouvi nas nossas consciências, Quando Kardec perguntou à espiritualidade onde é que está escrita a lei de Deus, lá na pergunta 621, os espíritos responderam: na vossa consciência. Mas, para quem tiver dúvida, para refrescar nossa memória, nós temos todas essas leis morais e divinas lá no livro 3 do Livro dos Espíritos. Lá tem das leis morais, aí tem várias leis, iniciando pela lei natural. O que é que nós devemos entender por lei natural? É a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E nós só somos infelizes quando nós nos afastamos das leis de Deus.
Porque quando a gente se afasta da lei de Deus, o nosso estado vibracional, ele passa a ser denso, a ser pesado, né? E aí a gente abre as canaletas para outros tipos, né, de energias que não são benéficas. Então, Deus confiou a alguns homens para que revelassem as suas leis, porque antes que a gente eram outros povos. E imaginem só, se nós ainda somos ignorantes, um pouco distante de nós, as pessoas também eram ignorantes, um pouco mais do que nós somos, né? E aí Deus enviou essas pessoas, esses seres iluminados, para que trouxessem para nós, né, as suas revelações, para que colocassem nas pessoas algum sentimento de vontade. E nós temos, tanto em nós, aqui, nas religiões que nós conhecemos, como também em outras religiões, exemplos como Mahatma Gandhi, né, que em 1945, ele libertou, né, pacificamente, ele tirou os ingleses lá da Índia e ainda influenciou Martin Luther King com a liberdade, igualdade e fraternidade. Um marco na história mundial. Siddhartha Gautama, o Buda. Buda, ele era um príncipe. Nasceu em um reinado que tinha bastantes riquezas. E o seu pai tinha medo justamente que ele conhecesse o mundo fora do seu castelo. Seu pai tinha esse receio. Então, fazia com que a vida dentro daquele castelo fosse uma vida de alegrias, né? Trazendo mulheres, danças e outras coisas mais, para poder fazer com que seu filho ficasse preenchido. Mas Buda procurava por outra coisa. Ele procurava pelas verdades da alma. E aí ele aos poucos pedia para passear fora daquele reinado. Mas iam os servos na frente e retiravam tudo aquilo que Buda não pudesse ver. A pobreza, né? A fome, a indigência, o sofrimento. Mas aqui e acolá, Buda via alguém na estrada pedindo, alguém se arrastando. E aquilo começou a intrigar ele, né? Perceber que aquele mundo que ele vivia não era o mundo que todas as pessoas viviam. E aí, um certo dia, ele resolve fugir do castelo, passa 6 anos em meio à floresta, buscando essa verdade. E ao retornar, ele decide não mais viver em seu palácio, mas em meio às pessoas, procurando a verdade do Espírito. E tem um exemplo que veio entre nós, que na pergunta 625, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para ele servir de guia e modelo. Jesus. Jesus é o mais perfeito que esteve entre nós e que nos serve como guia e modelo. Não que ele tenha vindo nos salvar, porque senão nós já não estaríamos aqui. Mas ele veio nos trazer e nos mostrar o caminho da salvação, o caminho da evolução. E depende de cada um de nós trilhar esse caminho, porque seria muito fácil, né? Se eu pudesse proteger e evoluir pelo meu filho, ele não disporia de nenhuma energia, ele não teria nenhum sacrifício. Então, qual seria o mérito dele? Nenhum. Então, cada um de nós temos que ter o nosso mérito. E a cada 3 pessoas existentes no mundo inteiro, uma pessoa é cristã, acredita nos ensinamentos do Cristo, e algumas, né,
conseguem aí trilhar por eles, outras ainda não. Então, 30% da humanidade é cristã. E ore que Jesus não percorreu mais do que 150 quilômetros ali em volta da Palestina, onde ele nasceu. Mas a sua mensagem conseguiu chegar ao mundo inteiro. Além da lei natural, no livro dos Espíritos também tem a lei da adoração. Quando eu passei pela religião evangélica, diziam que a gente não podia adorar a ninguém, a nenhum santo, a nada a não ser a Deus. E esse conceito é, sim, também o conceito de elevação do pensamento a Deus, né? Então, pela oração, pela adoração, que a oração, o tipo de oração, é o que nos aproxima a nossa alma a Deus. Isso não quer dizer que nós devemos viver em uma vida de contemplação. Absolutamente. Pois é necessário que a gente tenha o convívio social para poder vencer as nossas más inclinações. Ou seja, para a gente ser testado. Já pensou se a gente não tivesse que conviver uns com os outros, como nós seríamos? Será que a gente seria egoísta? Ou a gente saberia dividir tudo facilmente? Seríamos um pouco egoístas, né? Ou muito. Porque nós, ainda, quem cresce em famílias grandes, a gente ainda não sabe dividir direito? Há quem queira chegar primeiro na mesa para poder comer aquele pedaço de carne melhor. A coxa é minha, o peito é meu, né? E aí começa aquela briguinha, né? Então, é para isso que há a convivência, para que a gente seja testado. Testado, sim, nas decepções. Aquela decepção de imediato, pela primeira vez que uma pessoa nos faz, dá uma raiva tremenda. A gente fica se consumindo, mas depois a gente respira, calma. Peraí. Está fazendo mal a quem? A mim ou a ele? Está doendo em mim. Está me dando angústia, né? O pensamento roda e não sai daquele lugar, parece um redemoinho. Então o que é que a gente faz? Substitui por um pensamento bom. O pensamento ruim vem, substitui por um pensamento bom. Não consigo. Começa testando. É um exercício diário. Aí a segunda vez que a gente passar por aquela decepção, a gente já vai passar mais aliviado. Por quê? Porque não vai ser mais uma decepção. Eu já estou começando a me acostumar. E no que eu vou acostumando a lidar com aquela situação, eu vou vencendo. E aí, vem uma prova maior. Quando a gente diz, meu Deus, resultando, pois é, mas aí meu sogro, meus avós diziam que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, se a gente aguenta, vem uma prova maior. E assim a gente vai crescendo, a gente vai passando de fase, né? Então, os homens que se consagram a uma vida contemplativa, só fazendo oração, o dia todinho, de 5 da manhã até 11 horas da noite, não está adiantando muita coisa, porque eles não estão fazendo mal, mas também não estão fazendo bem. Então, na pergunta 657 do Livro dos Espíritos, diz assim: os homens que se consagram à vida contemplativa não fazem nenhum mal e só pensam em Deus. Tem perante ele algum mérito? Não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o que é que não fazem o bem, ou seja, são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense. Pois que eles impôs deveres a cumprir na terra. Nós temos deveres.
Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive em uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Todos nós temos uma missão aqui. Ou pequena ou grande nós temos. E nós podemos sim estar a todo momento em estado de oração, mas trabalhando. A gente está lá capinando mato, em oração e trabalhando. Está lá lavando o prato, em oração, cantando, louvando e trabalhando. Né? Estamos a todo momento em sintonia, mas precisamos trabalhar. É uma das leis, é a lei do trabalho. Né? E a lei do trabalho faz com que a gente desenvolva o nosso intelecto, não só o nosso corpo. Mas o progresso vem justamente através do trabalho. Trabalho de cientistas para desenvolver as vacinas das doenças do mundo. É trabalho. Imaginem se esses cientistas resolvessem ficar em casa em uma vida contemplativa, pedindo a Deus que curasse. Ia ser difícil, não ia? Porque Deus dá inteligência justamente para que ela seja desenvolvida e utilizada para o bem. Então, aí é onde está. E qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com ele. Então, as três coisas que nós fazemos na prece: louvar, pedir e agradecer. E a prece, ela torna melhor o homem, porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhes envia os bons espíritos para assisti-lo. É este um auxílio que jamais lhe causa quando pedido com sinceridade. Não, jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Então, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas que supõem que todo mérito está na longura da prece, ou seja, não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, e fecham os olhos para os seus próprios defeitos, está fazendo só aquela oração mecanicamente, mas está fechando os olhos para os próprios defeitos. E muitas vezes até está. A Ave Maria chega, cala a boca, menino. Ó, menino, não faz isso, não vai falando. Qual é a concentração? Nenhuma. Como é que eu vou conseguir sintonizar com a espiritualidade maior? Às vezes até assistindo a novela, né? Mas ai que feliz, olha. Né? Então, fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estado de si mesmo. Então, a ineficácia em tais casos não é do remédio, mas da maneira como se aplica o remédio. Eu tenho um remédio para 6 a 6 horas a uma criança. Se eu dou de 3, aí depois 6, depois 9 horas, vai ter eficácia o remédio? Não. Porque ele foi predisposto, estudado para aquilo ali, para ser manipulado daquela maneira, e só assim ele vai surtir efeito. Então, nós ainda temos a lei de reprodução, né? Que é por isso que os sexos se unem para poder ter a reprodução da humanidade, assim como também dos animais. A lei de conservação, que nós temos em nós essa lei intrínseca, que a gente sempre luta contra as doenças que existem em nosso ser. Então, é a lei de conservação. Tem também a lei de destruição. A gente não vai ficar para semente deste planeta, né? E a gente precisa subir mais um degrau, a gente precisa evoluir. A lei sobre progresso, sociedade, a lei de igualdade, de liberdade,
de justiça, amor e caridade, que ele lembra do fora da caridade. Não, a salvação e a perfeição moral. Quando Paulo de Tarso chegou em Atenas, está escrito lá em Atos dos Apóstolos, ele saúda os atenienses dizendo que em Deus nós nos movemos e nele existimos. O que Paulo de Tarso quer dizer com isso? Que nós devemos estar em comunhão com Deus, porque nele nós nos movemos e nele nós existimos. Mas como está a minha comunhão com Deus? Será que eu estou fazendo com que a minha vida seja um ato de amor? A minha vida está sendo um ato de amor? Ou eu estou sempre instaurando a discórdia entre as pessoas, às vezes sendo maledicente, né? Olha, fulano, não queria te dizer isso não, mas aí tem um mais. Às vezes a gente faz um elogio, mas depois coloca um mais, que é para poder plantar a sementinha da discórdia. Então isso não é fazer da nossa vida um ato de amor. É bom que a gente veja o lado bom das coisas. Claro, se é um filho meu, se é um parente, que eu devo corrigir de alguma maneira, que eu faça essa correção com amor, com acolhimento. Chama, conversa, olha, mostra. Se você for por esse caminho, você vai sofrer. Se for por aqui, vai ser melhor. Mas ele tem o livre-arbítrio e vai poder escolher a sua caminhada. Não vai ser o que vou fazer por ele. Então, quando nós orarmos, a gente não tem que fazer isso em praça pública, gritando para que todos vejam que eu estou adorando a Deus. Né? Lá em Mateus, quando a gente for orar, a gente se recolhe ao nosso quarto, fecha a nossa porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Não é necessariamente que a gente vá para dentro do nosso quarto, mas que a gente venha para dentro do nosso coração, para dentro de nós mesmos, dos nossos anseios, procurando saber o que é que está nos afligindo. Naquele dia, por exemplo, quando a gente faz a nossa avaliação diária, será que eu aproveitei as oportunidades que eu tive naquele dia de fazer o bem ao próximo? Será que eu magoei alguém? E se eu fui magoada, eu tive a capacidade de perdoar? Será que aquilo me causou algum rancor, alguma dor? E como é que eu posso curar? Então, todas essas avaliações, quem faz é a nossa própria consciência, né? Quando a gente vai a um profissional, seja ele psicólogo, psiquiatra, ele vai nos conduzir como é que a gente vai se curar. Ele não vai simplesmente dar um remedinho assim, plim-plim-plim, e vai magicamente a gente ficar bom. Apesar de que nós temos essa mania, a gente quer terceirizar as coisas. Às vezes a gente quer vir no centro espírita e dizer aqui, ser imediatamente curado. E a gente passa a entender que não é bem assim. Que também tem a questão do merecimento. E também da necessidade. Porque se eu estou passando por determinada aflição, é porque Deus sabe que aquilo ali é necessário para que eu possa desenvolver anticorpos, sejam eles físicos ou espirituais, para determinadas doenças, sejam físicas ou espirituais. Né? Então, a nossa comunhão com Deus, ela tem que ser no interior dos nossos corações, dos nossos pensamentos. Quando Lázaro esteve morto e Jesus chega à casa da irmã de Lázaro, diz que a irmã de Lázaro disse que se Jesus já estivesse, Lázaro não haveria morrido. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E Jesus vai até onde Lázaro está e pede para tirarem a pedra. Jesus levanta os olhos para os céus e diz: Pai, te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão, para que creiam que me enviastes. Por que eu trouxe essa passagem? Porque alguém poderia dizer, mas Jesus, disse em voz alta para que as pessoas vissem que ele estava curando Lázaro. Mas ele ainda justificou que estava dizendo para que aquelas pessoas de uma finalidade soubessem que ele era um enviado de Deus. E a gente sabe que Lázaro não estava morto no sentido literal da palavra, Lázaro estava em estado de catalepsia, mas que com os frutos benéficos, Lázaro veio a retomar a sua consciência. É tanto que nós, em muitos desastres, prédios que caem, outros desastres que as vidas ficam sobre os escombros. Quantos exemplos nós já não tivemos de pessoas que passaram ali 3 dias embaixo daqueles escombros e mesmo assim ainda conseguem sobreviver, porque não era o momento, porque Deus dá uma nova chance, para que aquela pessoa possa modificar as suas ações. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Ele é o caminho, vamos tirar pelo caminho correto. Não adianta a gente estar sendo teimoso, que nós somos bastante teimosos. Não, o caminho não é por aí não. Minha gente, já está tão facilzinho, ele já disse tudo, é só fazer, mas a gente ainda é teimoso. Então, a nossa comunhão com Deus, ela deve ir muito além das nossas palavras, mas deve ser em atitudes. Eu digo muito, fulano, você precisa fazer bom uso da sua riqueza. Mas eu, em minha particularidade, às vezes não divido aquilo que eu tenho. Não dou um fim útil àquilo que eu tenho. E aí, às vezes, a pessoa bate a minha porta, aí eu fico lá. Aí, enquanto não tem ninguém em casa. Tem gente que faz, Aí, enquanto não tem ninguém em casa. Para não doar, às vezes, um alimento para o irmão que está necessitado. Então, a gente precisa dar esse fim útil e ser amor, não só nas nossas palavras, mas principalmente nas nossas atitudes. Então, todos os males que nos afetam têm origem na falta de comunhão com Deus. Consequentemente, tudo que nos causa aflições, mágoas, sofrimentos, resolver-se-á como que, por encanto, mediante o estabelecimento das nossas relações com a divindade. Quando a gente se aproxima da luz, a escuridão se afasta. Então, nós precisamos ter essa comunhão com Deus para poder afastar as adversidades, para que elas não nos alcancem. Jesus disse: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não disse que a gente ia passar aqui só com flores, comendo manjar. Não. Até ele sofreu. Ele disse: no mundo gosta das aflições, mas olha o mais diferente de Jesus. Diferente do nosso, O mais diferente de Jesus é o quê? Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então você, eu, nós podemos e vamos vencer
também. Então, quando nós estamos com Deus, as aflições elas podem até nos alcançar, mas nós vamos estar fortalecidos e vamos passar por ela e fazer como Maria de Nazaré, quando mandou o recado para Francisco Xavier, dizendo que tudo passa e isso vai passar também. Então, o ser humano, para ser feliz, ele necessita desprender-se da opressão que a vida material proporciona. A questão que se coloca naturalmente não é a do Cristo criar para nós, mas de decidirmos efetivamente ir ao encontro do Cristo. E qual é essa opressão que a vida material nos causa? Vocês poderiam me dizer? Que opressão é essa que a vida material causa a todo ser? E agora com as redes sociais, toda hora Instagram, promoção, compre. Imediatismo. O imediatismo, o ter. Eu não preciso, mas está na promoção, aquela bolsa que combina com aquela sandália que eu tenho. Estou apertado, o cartão está estourado, mas eu caio na tentação e vou lá e compro. E aí eu vou gerar um problema. Eu estou sendo oprimida pelo ter, gerando uma necessidade que eu não tenho. O que eu tenho já é necessário. Eita, mas eu tenho um encontro com minhas amigas. E elas não podem viver com aquela roupa, porque eu já usei ela 15 dias atrás numa festa. Já postei no Instagram. E um problema. Agora eu digo, como eu digo algumas vezes, algumas pessoas dizem, tá pago. Tá pago. Estou de consciência tranquila, é meu. Por que não repetir? Roupa foi feita para repetir mesmo. Lava, fica cheirosinha, né? E linda e deslumbrante novamente. Né? Enquanto tantas pessoas estão querendo ter uma roupa daquela e às vezes a gente está esnobando. Então essa opressão do ter, a gente precisa se desvencilhar dela. E tem um exercício que a gente pode fazer. Bloqueia o Instagram ali por 24 horas. Não tem o jejum mental, também tem o jejum visual. E eu fiz esse teste antes de vir falar com vocês. Há 24 horas sem utilizar o WhatsApp e o Instagram. Sabe por quê? Porque a tela está comprovado que o uso da tela nos traz ansiedade. Tenho isso diagnosticado também por psicólogos que já disseram por conta dos meus filhos. Quantas horas por dia de tela está usando? Toda hora que quer está lá. Não. Determinada idade, 1 hora por dia, 30 minutos, ou só finais de semana. E não é só nas crianças, os adultos também. A toda hora a gente está nervoso ali, querendo olhar a mensagem que tem no WhatsApp. Eita, fulano pode ter me ligado, ciclano. Eita, fulano está viajando, eu queria tanto ver as fotos. E a gente vai criando essa ansiedade. E daqui a pouco nós estamos precisando, né, de ajuda. Então, antes que a gente chegue nesse estágio, a gente precisa se policiar com relação a essas coisas, para que não deixar que elas nos dominem, que elas oprimam a nós. Essa arte, todos nós já prestamos atenção de que ela não tem a fechadura por fora, ela não tem o trinco. Porque Jesus, como eu disse no slide anterior, ele está sempre ali, à nossa porta. Mas nós é que abrimos a porta para ele. Ele não vai entrar na minha casa sem ser convidado. Alguém entra na sua casa sem ser convidado? Você abre a porta? Não abre. E Jesus não é nem estranho. Mas nós precisamos abrir a porta para ele. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo também. Há um exercício que nós fazemos semanalmente, algumas pessoas fazem diariamente, que é o Evangelho do Lar. É isso, abrir a porta para Jesus, fazer com que Ele esteja em nossa casa, que Ele seja do convívio de todos. Né? O versículo lá 3, Atos dos Apóstolos, versículo 3, capítulo. Enrolei tudo agora. É o monumento utilizado para comprovar que Jesus está a bater a porta e é o homem que decide abrir ou não a porta. A aplicação é feita sempre em defesa do nosso livre-arbítrio, ou seja, nós temos o livre-arbítrio de abrir a porta ou não para Jesus. Quando Kardec pergunta sobre o modelo mais perfeito que Deus nos enviou como modelo, que os Espíritos respondem que foi Jesus, lá eles dizem também que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, ou seja, a doutrina que Jesus nos trouxe. É a lei mais pura do Senhor, porque o Espírito Divino que o animava, e porque foi o mais puro de quantos têm aparecido na terra. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida, da alma, com as que regem a vida do corpo. Então, muitos apresentaram como leis divinas simples, leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Quantas pessoas que vieram com a mensagem divina, com essa missão de transmitir a mensagem divina, mas que transviaram por conta dos prazeres, das paixões da carne. Por isso, o orai e vigiai, para não cair em tentação. E quais são as nossas prioridades no mundo? Por que nós estamos aqui? Qual é a minha prioridade? É apenas trabalhar e produzir riquezas? Ou é possível que a gente seja feliz também trabalhando? Claro que sim. Quando a gente faz aquilo que gosta, a gente é feliz trabalhando. E a nossa missão vai muito mais além do que o trabalho material. Mas nós devemos sim reservar um tempo para o trabalho espiritual, o trabalho do engrandecimento do nosso espírito. Faz-se necessário, pois, que o ser humano priorize a sua felicidade, orientando-se pelo poder do amor. Eu não posso fazer com que o outro seja feliz sem que eu seja feliz. Muitas vezes, algumas pessoas deixam de cuidar da sua saúde para cuidar da saúde do outro. Mas a gente tem que entender que a gente tem que estar bem para poder ajudar o outro. Eu não posso ajudar as pessoas se eu não estiver bem. Então, eu tenho que primeiro priorizar a minha felicidade, o amor dentro de mim. Assim, quando Jesus afirma que vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, destaca que a força do amor é a única capaz de produzir paz e alegrias duradouras. A força do amor é a única capaz de produzir paz e alegrias duradouras. Quando a gente alcança alguns objetivos materiais, a gente fica muito feliz. Mas aquela felicidade, aquela euforia, ela logo passa, porque ela não é duradoura, porque ela faz parte apenas de coisas do mundo material. Então, sob o jugo do Cristo, é o jugo de amor, que educa e promove o ser humano. Sob sua tutela, conhecemos e colocamos em prática a doutrina, que
que se resume na prática da caridade. Entretanto, agindo como espíritos rebeldes e imaturos, fugimos da sua assistência através de ações infelizes contra os nossos próprios e contra o nosso próximo. E essas ações infelizes, elas estão no nosso dia a dia. Naquela mensagem que às vezes nós passamos para alguém e imediatamente a gente apaga, porque a nossa consciência naquele momento acendeu a luz de alerta e disse, ó, está errado. Então aquilo que eu não posso mostrar para as pessoas, certamente não é correto, então é melhor que a gente não faça. Versículo 29 e 30 do registro de Mateus trazem uma promessa de Jesus que deve ser considerada com muita seriedade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus dizendo aí novamente que a gente não vai passar por aqui em brancas nuvens, que a gente precisa pegar o nosso jugo, o pezinho lá das costas, né? E fazer a nossa caminhada. Mas se eu viver com Jesus, ele vai ser leve. Mas se eu me afastar de Jesus, se eu me afastar da divindade, aí com certeza vai ser mais pesado e vai ser um pouco mais difícil de prosseguir. Eu vou ter as dificuldades, eu vou ter que voltar e percorrer aquele caminho todo novamente. No livro Os Mensageiros, alguém já assistiu o filme aqui, Nosso Lar 2? Uma pessoa, duas, eu também assisti. 3, 4. Ótimo. Então não vou dar spoiler do filme, né, porque com certeza muitas outras ainda vão assistir. Mas no livro ele fala que a fé sincera é ginástica do espírito. Quem não exercita de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Algumas pessoas vivem nessa dormência, né? Esperando que as coisas aconteçam. E aí, elas deixam de ter essa ginástica aí do espírito. Algumas têm essa ginástica da fé um pouco deturpadas. Porque eu tenho uma guia que é de uma determinada religião e ela diz, não, Jesus vai dar jeito, minha filha, e vai dar tudo certo. Eu digo, sim, mas como é que vai ser isso? Como é que Jesus vai mandar uma ajuda para a senhora se a senhora não sair para procurar, não fizer por onde? E olha que às vezes ainda Jesus tenta, né, mandar uma pessoa nos avisar sobre determinadas coisas, mas a gente, ainda com o nosso ouvido, com a nossa teimosia, a gente não desperta para isso. É igual àquela história do rapaz que está lá em uma enchente, chovendo, a sua casa começando a encher de água, ele começa a levantar os móveis, mas aí chega um determinado momento que não dá mais, os vizinhos passam, fulano, vamos embora, vai cair tudo, as casas vão encher. Não, Jesus vai me salvar. Aí depois vem o bombeiro, a água já está, bora, vamos embora, e ele, não, Jesus vai me salvar. Depois está ele em cima do telhado, vem o helicóptero resgatar eles, vou não, Jesus vai me salvar. Aí quando ele desencarna, aí tem uma conversa com Jesus, mas Jesus, tu me abandonaste, tanta fé que eu tenho. Aí Jesus, só mandei os vizinhos, eu mandei o bombeiro,
até helicóptero e tudo fosse. Né? Então a gente também precisa abrir os nossos olhares, os nossos horizontes e perceber que Jesus, que Deus utiliza as pessoas para também nos ajudar. Agora, ele querer que Jesus materializasse e fosse lá buscar ele, né, materialmente falando, aí seria um pouco mais difícil, porque a gente sabe que Jesus tem muita coisa para fazer. Então, ele manda seus anjos, ele não pode estar todo momento, né? Não consegue estar acudindo a todos nós. Então, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar nos círculos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que nós conhecemos. A rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação, porque é energia. Então, toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. É igual quando os espíritos estão nos mundos inferiores, nos lamaçais, né, e em algumas situações que ficam ali em estado de dormência. Então é preciso que eles se arrependam, sim, daquilo que fizeram e peçam por socorro, que supliquem socorro para que sejam acudidos, para que sejam amparados, né? Porque senão vai ficar igual a pessoa lá esperando a vinda de Jesus e Jesus mandando os seus emissários e eles sem acontecer. Então façamos todos o bem sem qualquer ansiedade. Nós temos a ansiedade de querer resolver também tudo assim no passe de mágica. A gente vai semeando, mas a germinação ela não depende de nós. Semeemos sempre e em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade de onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Então, gente, que a gente possa estar em comunhão com Deus, fazendo o bem sempre que pudermos. E neste momento, para que a gente possa exercitar essa comunhão com Deus, eu vou pedir para que vocês, não para diminuir um pouco a luz, ou se apagar, apaga todas. Apaga todas, é? Não. Só uma parte. Para que a gente possa nos concentrarmos melhor, realizar a prece de gratidão que o nosso irmão Divaldo Franco faz sempre, de Amélia Rodrigues. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, dizendo assim: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me destes, muito obrigado pelo que me dás. Obrigado, Senhor, pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver teu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, numa outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento dos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro.
ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canona, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles porque eu sei que depois desta prova, em uma vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem à velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. E oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, em uma outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um gabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, ou seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque creio em ti, pelo teu amor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, senhores, muita paz para todos. Não sei vocês, mas a palestra da nossa irmã é bem inspiradora, foi bem inspiradora para mim. Acredito que para vocês também a gente tem que observar o quanto nós somos testados a cada dia com aquele desentendimentozinho, aquela discussãozinha, apenas aquele pensamentozinho negativo, podemos dizer assim, com relação à nossa vivência. Porque, como foi dito em palestra, não adianta a gente ficar em oração e permanecer neutro. De certa forma, a gente tem que se pôr à prova para sabermos se, de certa forma, nós evoluímos. E, de acordo com a lei do Cristo, nós temos sempre que estar em constante evolução. Vou dar alguns avisos aqui sobre a nossa casa. Os atendimentos do hospital espiritual
acontece todas as quintas, a partir das 19 horas, e aos domingos, a cada 15 dias. Nesse caso, aconteceu esse domingo agora, não acontecerá nesse domingo, vai acontecer daqui a 15 dias. A partir das 8 horas da manhã. Acontecerá no dia 24 de 3 de 2024. Também temos o estudo do Livro dos Espíritos, toda quarta-feira, às 20 horas, das 20 às 9. Palestra, toda quinta-feira, às 20 horas, juntamente com o hospital espiritual, que acontece 1 hora antes da início aos atendimentos. E a campanha do Quilo, que é um sábado por mês, previamente divulgada no Instagram. Para quem não conhece, o Instagram é o Centeira Divina, CT_Divina, também tem um canal no YouTube e um canal no Facebook. Nós divulgamos todo o cronograma de estudos, de palestras e tudo por lá. A casa sobrevive de doações, quem quiser, se sentir à vontade, pode trazer. Também tem a campanha do agasalho, pode trazer roupas, o bazar solidário, no caso, mas vocês podem trazer roupas e que se sentirem à vontade, a gente está aqui para acolher e ajudar quem mais necessita. Fazer uma oração para encerrar o nosso trabalho. Pai de infinito amor e bondade, quero agradecer a Ti por todo o conhecimento dado. Quero agradecer a Ti por tudo que foi falado e que nós possamos sair daqui hoje com um pensamento positivo, vibrações altas e que possamos levar para o nosso dia, a cada dia, a evolução, o aprender, divulgar a Tua palavra para todos que precisam de uma palavra de amor, de uma palavra de afeto, e nunca apontar o erro do outro, pois nós sabemos que no erro apontado temos que consertar mais vezes. Quero agradecer a Ti também por mais um dia, pelo nosso acordar, pelo nosso simples respirar. Agradecer por estar aqui, todos nós reunidos, para estar contigo. Pai, obrigado. Que assim seja.